Você já imaginou o que Jesus fazia antes da criação do universo? Antes do tempo começar a contar, antes que existisse terra, céu, estrelas ou seres humanos? Ele já existia. Ele já era. E mais do que isso, ele sabia exatamente quem era. Em uma das orações mais profundas e reveladoras da Bíblia, registrada em João, capítulo 17, Jesus levanta os olhos ao céu e diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa não é uma fala simbólica, é uma confissão cósmica. Jesus está revelando ali sua pré-existência, sua divindade, sua unidade eterna com o Pai. Ele não começou em Belém. Ele não nasceu na manjedoura como um ser comum. Ele é o próprio Deus que se fez carne. E ao pronunciar essa oração, ele nos dá acesso ao invisível, ao que existia antes de tudo ser criado. Ele não estava pedindo glória como um homem em busca de poder. Estava clamando pelo retorno àquilo que sempre foi seu. Se essa verdade te confronta e te inspira, curta agora esse vídeo, comente Jesus é eterno e se inscreva no canal. Porque nos próximos minutos você vai descobrir um lado de Jesus que vai mudar para sempre a forma como você o enxerga. João 17 não é uma oração comum. É o momento em que o Filho fala diretamente ao Pai, revelando o íntimo do seu coração. Ali, Jesus não fala em parábolas nem para multidões. Ele fala como quem sabe que está prestes a completar a maior missão da história. Ao pedir para ser glorificado, Jesus revela algo surpreendente. Ele já compartilhava a glória com o Pai antes da criação do mundo. Isso derruba qualquer visão limitada de Jesus como apenas um homem sábio ou um mestre moral. Ele não é um personagem histórico que surgiu no primeiro século. Ele é o eterno, o que nunca teve começo. E essa glória que ele menciona não é figurativa. É a mesma glória descrita nos céus, nos profetas e no Apocalipse. Uma glória tão intensa que transforma e consome. Jesus não estava em busca de algo novo. Ele estava prestes a retornar ao que sempre foi seu. Essa oração abre uma janela para o passado eterno. Um tempo onde só existia Deus. E nesse Deus já existia o Cristo. João não está apenas registrando palavras, mas nos levando a um lugar onde só os humildes podem entrar à eternidade. A pergunta que fica é: você já entendeu quem realmente é Jesus? A afirmação de Jesus, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, é uma chave espiritual. Não apenas confirma sua pré-existência, mas sua unidade absoluta com o Pai. E isso ecoa as palavras de Isaías 42:8, onde Deus declara que não divide sua glória com ninguém. Mas aqui, Jesus não apenas compartilha a glória, ele a possui. Isso só é possível porque ele é o próprio Deus, não um anjo exaltado, não uma criatura especial, mas o Eu Sou eterno. Essa glória que ele menciona não é só majestade visual, é autoridade suprema, é essência divina, é o brilho daquilo que não pode ser descrito com palavras humanas. E é por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses 2, diz que Jesus esvaziou-se de si mesmo, assumindo forma de servo. Ele não perdeu sua divindade, apenas ocultou sua glória por amor. Ele se tornou acessível para que pudéssemos vê-lo, tocá-lo e ouvi-lo. Mas jamais deixou de ser o que sempre foi, o Filho eterno do Deus vivo. Saber disso muda tudo, porque se Jesus é eterno, então tudo que ele prometeu também é eterno. E isso inclui você. Enquanto muitos ainda tentam compreender Jesus a partir de seus milagres, parábolas ou discursos, João 17 nos convida a olhar para além. Ali vemos a alma de Jesus revelando o que poucos entenderam, que ele não veio de um começo, mas de um lugar eterno. Antes de qualquer estrela brilhar no céu, antes de o tempo existir, Jesus já estava com o Pai em glória.
E essa glória não era apenas uma luz, era um relacionamento profundo, indivisível, perfeito. Jesus não buscava um status, ele desejava retornar ao lugar que por direito era seu, o trono celeste, o centro da adoração, o foco da eternidade. Quando entendemos isso, algo muda dentro de nós. Jesus não é apenas alguém que morreu por nós. Ele é o próprio Criador que escolheu morrer por nós. Isso transforma a forma como nos aproximamos dele. Ele não é apenas digno de respeito, ele é digno de adoração. E quando oramos, não estamos falando com um intermediário distante, mas com aquele que estava com o Pai antes da fundação do mundo. Isso é intimidade. Isso é revelação. Isso é o Cristo eterno, vivo, glorificado. E ao mesmo tempo, tão próximo quanto uma oração sussurrada com fé. A oração de Jesus em João 17 não é apenas um pedido por glorificação. É um testemunho de missão cumprida. Ele diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Perceba, Jesus ora como alguém que já vê a cruz como consumada, mesmo antes do Calvário. Isso revela algo grandioso. Sua obediência não começou na cruz, mas desde o primeiro instante em que entrou neste mundo. Ele glorificou o Pai quando foi circuncidado ainda bebê, quando aprendeu carpintaria em silêncio, quando foi batizado, quando rejeitou as tentações, no deserto, quando curou, ensinou e perdoou. Cada ato era uma expressão de glória. Ele não viveu para si, viveu para o Pai. E essa consciência plena de missão revela sua divindade. Nenhum homem poderia dizer: terminei a obra. Mas Jesus pôde, porque ele sabia que não estava começando algo. Ele estava completando o que já estava escrito antes da fundação do mundo. E essa obra incluía você. A cruz não foi uma reação ao pecado, foi o plano eterno de amor. Quando Jesus falou sobre a glória que tinha antes do mundo existir, ele estava apontando para algo eterno, que agora nos alcança no tempo. Agora, Jesus volta ao ponto mais alto da oração, o desejo de retornar à glória que tinha com o Pai. Não é arrogância, é restauração, porque ele havia deixado tudo, não apenas a segurança do céu, mas a glória visível, a majestade que fazia os anjos se prostrarem. E tudo isso por um motivo: você. Ele se despiu da glória para se vestir de carne, para sentir fome, cansaço, rejeição, para andar entre pecadores e tocar os impuros, para ser cuspido, traído, humilhado. Aquele que era adorado no céu passou a ser perseguido na terra. E agora, prestes a voltar, ele clama: Pai, glorifica-me contigo. O clamor de quem cumpriu sua missão, o clamor de quem ama tanto, que renunciou àquilo que ninguém mais conseguiria. O que João testemunha nesse momento é mais do que uma oração. É a lembrança viva de que nosso Salvador é eterno, glorioso e presente. Se essa verdade está te tocando, curta agora este vídeo. Comente toda a glória a Jesus aqui embaixo e se inscreva no canal. Não estamos falando de um personagem distante, mas de um rei vivo, glorioso, que ora por você e que deseja te levar à eternidade com ele. E é exatamente isso que Jesus pede nos versos seguintes: Pai, quero que onde eu estiver, estejam comigo aqueles que me deste. Essa frase tão direta e profunda revela o verdadeiro coração de Deus, comunhão eterna. Jesus não quer apenas que você seja salvo, ele quer que você esteja com ele. Ele quer que você veja a glória que o Pai lhe deu. Ele quer que você contemple o que os olhos humanos não podem imaginar. Essa não é uma promessa abstrata, é o destino eterno de todo aquele que crê. O desejo de Jesus não é só que você creia nele, é que você esteja com ele, no céu, na eternidade, na glória. Essa intimidade que ele compartilha com o Pai é exatamente o que ele quer compartilhar com você. Por isso ele orou, por isso ele morreu e por isso ele vive para sempre. O céu não é apenas um lugar,
é a presença dele em plenitude. E o que nos conecta a essa promessa não é nosso mérito, mas a oração de um Salvador que intercede até hoje. João 17 não é uma oração comum. É uma carta escrita com lágrimas, poder e glória, endereçada ao coração de quem escolhe seguir Jesus até o fim. A oração de João 17 se conecta com a visão glorificada de Jesus no livro do Apocalipse. O mesmo Cristo que orou ao Pai pedindo para ser glorificado é agora visto por João com olhos como chamas de fogo, rosto brilhando como o sol, voz como o som de muitas águas. Aquele que um dia lavou os pés dos discípulos agora segura 7 estrelas em sua mão direita. Aquele que um dia foi coroado com espinhos, agora resplandece com majestade celestial. Essa transformação não é algo que aconteceu apenas após a cruz. É o retorno à glória que ele já possuía, a mesma glória mencionada em sua oração. João, que havia se reclinado ao peito de Jesus na ceia, agora cai como morto diante de sua presença. Isso nos mostra a dimensão real da divindade de Cristo. Ele não é apenas o Cordeiro manso, ele é o leão da tribo de Judá, o juiz dos vivos e dos mortos, o Senhor de toda a criação. A voz que consola também é a voz que governa. E a presença que acolhe também é a que derruba muralhas. Quando entendemos essa revelação, nossa fé se transforma. Porque não seguimos apenas um exemplo, seguimos um Deus vivo, glorioso e eterno. É impressionante pensar que João, o apóstolo do amor, o amigo íntimo de Jesus, tenha ficado prostrado como morto ao vê-lo glorificado. Isso nos ensina algo essencial. A glória de Jesus não é algo que a carne pode suportar. Sua majestade é tão intensa, tão absoluta, que até mesmo os santos se calam diante dele. Mas o que Jesus faz diante do apóstolo caído? Ele toca João e diz: "Não temas, eu sou o primeiro e o último." Essa frase carrega todo o peso da eternidade. O primeiro, porque antes de tudo existir, ele já era. O último, porque quando tudo for consumado, ele ainda será. Esse é o Cristo que reina. Não é um personagem do passado, não é uma figura simbólica. É uma presença ativa, que tem as chaves da morte e do inferno. Isso significa que nem o medo da morte, nem o poder das trevas tem autoridade sobre você se você está em Cristo. Ele venceu, e sua vitória é definitiva. Quando Jesus se apresenta assim, ele está nos lembrando que não precisamos viver como derrotados. Porque o nosso Salvador está vivo, glorificado e governando acima de tudo e todos. Tudo isso nos leva a uma verdade central. Jesus não é apenas o Salvador da cruz, ele é o Senhor da eternidade. E essa revelação não foi entregue a anjos, mas a nós. Quando João escreve o Apocalipse, ele está abrindo uma cortina entre o céu e a terra. Ele está dizendo: olhem para ele. Ele é mais glorioso do que qualquer rei, mais puro que qualquer ser celestial, mais poderoso que qualquer força do mal. E sabe o que é mais incrível? É esse mesmo Jesus que intercede por nós. É esse Jesus que disse: quero que estejam comigo onde eu estou. Ele não mudou, ele não retrocedeu. A glória não o distanciou. Ela confirma quem ele sempre foi. Quando lemos João 17 e Apocalipse 1 em sequência, compreendemos algo profundo. O amor de Jesus é glorioso e sua glória é amorosa. Ele reina, mas reina com compaixão. Ele brilha como o sol, mas toca com ternura. Ele segura estrelas nas mãos, mas segura também as nossas lágrimas. Saber disso não deve apenas nos emocionar, deve nos transformar. Porque se Jesus é tudo isso, então nós temos tudo quando temos Ele. Quando olhamos para toda essa revelação, a oração de Jesus antes da cruz e sua manifestação, gloriosa no Apocalipse, percebemos que não estamos diante de uma doutrina fria,
Estamos diante de um relacionamento eterno entre o Pai e o Filho, e um convite para sermos inseridos nessa comunhão divina. Jesus, o Eterno, ora por nós. Pede ao Pai que estejamos com Ele. Deseja que contemplemos sua glória, a mesma glória que Ele tinha antes da fundação do mundo. Isso não é apenas sobre o futuro, é sobre agora. Ele quer que você experimente sua presença gloriosa hoje, que conheça a vida eterna, que segundo João 17:3, não é apenas existir para sempre, mas conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Jesus é a ponte entre o invisível e o acessível. Ele é a prova viva de que o Criador do universo deseja se revelar ao homem. E quando compreendemos isso, a fé deixa de ser uma teoria e se torna fogo. Se você está distante, é hora de voltar. Se está frio, é hora de reacender. Porque o mesmo Jesus que brilhou na eternidade é o mesmo que bate à porta do seu coração agora. E agora que você ouviu essa verdade revelada, que Jesus existia antes da criação do mundo, que Ele é eterno, glorioso e governa com majestade, você precisa decidir o que fará com essa revelação. Porque Jesus não quer ser apenas conhecido intelectualmente. Ele quer ser adorado, seguido, amado. Ele quer que você esteja com Ele na glória. E essa decisão começa hoje. Se esse vídeo falou com você, curta agora, comente "Eu pertenço ao Eterno" e se inscreva no canal. Sua interação aqui ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. Agora, feche os olhos e ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço hoje que Tu és o Eterno, que existias antes que tudo fosse criado e que mesmo assim escolheste vir até nós. Perdoa os meus pecados, purifica minha alma e leva-me de volta à comunhão contigo. Eu creio na Tua glória, na Tua cruz, na Tua ressurreição e no Teu amor por mim. Recebe minha vida como parte do Teu propósito eterno. Em Teu nome eu oro. Amém.